Pastor não é animador de auditório. Pastor não é garoto propaganda. Pastor não está num púlpito de uma igreja para se impor sobre os demais, como se ele fosse o dono, como se ele fosse o manda-chuvas, como se ele fosse o bambambam. Pastor foi chamado para anunciar todo o conselho de Deus. Nós temos, meus queridos irmãos, a obrigação, o dever de pregar as grandes doutrinas da Bíblia, o caráter de Deus, a encarnação de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a obra redentora de Cristo na cruz, a volta iminente de Cristo para arrebatar a sua igreja. Eu quero dizer a estes obreiros, santos pastores e obreiros que me ouvem aqui hoje de manhã: se nós nos preocuparmos em zelar pela palavra mais, se nós nos levantarmos com esta sede e com este desejo, eu tenho certeza que estes ventos de doutrinas que estão nas mídias sociais, que estão nos programas evangélicos do rádio e da televisão, dos falsos bispos e apóstolos, falsos mestres que estão se levantando, impostores e enganadores, cães gulosos que estão enganando o povo, eu tenho certeza, nós poderemos sim, no poder do Espírito, experimentar um grande avivamento neste país, porque eles não são poderosos demais, eles não são suficientes para aplacar a força do Evangelho, para aplacar o poder da palavra pregada. Por isso Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu tenho a alegria de servir neste ministério, meu querido pastor José Wellington. É por isso que eu tenho o prazer e o privilégio de servir neste santo ministério. E faço questão de aproveitar cada minuto da oportunidade que é me dada. E o nosso pastor tem sempre nos orientado e dito: pregue a palavra, porque o Senhor foi colocado lá na congregação para pregar a palavra. Porque se a oportunidade foi me dada aqui no púlpito, foi para pregar a palavra. Pastor não tem o direito de subir no púlpito para falar das suas bravatas. Ninguém está interessado em saber do seu nome, do seu prestígio e da sua fama. Nós fomos colocados aqui para anunciar todo o conselho de Deus. E por último, eu vou terminar. Em terceiro lugar, a função pastoral. Em terceiro lugar, a função pastoral é para o aperfeiçoamento dos santos. É isso que Paulo diz nos versículos de número 12 e 13. Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. No 11 ele diz: ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com qual objetivo? Com qual propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que serve um pastor na igreja? Qual o principal objetivo de um pastor na igreja? Os pastores devem preparar os seus sermões. Os pastores devem estabelecer a filosofia do seu ministério com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos. É por isso que Paulo, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ele exorta Timóteo dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Queridos irmãos, por que é que Paulo está falando isso aqui a Timóteo? Porque a igreja só amadurece, a igreja só cresce em Deus
A igreja só amadurece em Deus. A igreja só chega à estatura da fé, da medida da fé, como no texto que eu estou estudando, ou que nós estamos estudando aqui hoje de manhã, do capítulo 4, versículo de número 12 e 13 da carta aos Efésios. Só chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, através da palavra de Deus. Por isso a preocupação de Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 29. Eu fiz questão de ressaltar aqui durante a minha leitura. Capítulo 20, versículo de número 29 de Atos. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Que coisa impressionante. As ameaças contra a igreja está sendo ameaçada. Mas as ameaças contra a igreja tem posicionamento para enfrentar. As ameaças que mais devem nos preocupar são essas que Paulo descreve aqui, no meio de vós. As ameaças contra a igreja não são externas, são internas. Lobos cruéis, ferozes, que não pouparão o rebanho. Homens ferozes, vendidos, que já negociaram seus valores, que já venderam os princípios e os valores do Evangelho de Jesus, que já baratearam a mensagem do Evangelho. No meio de vós se levantará, Paulo diz isso. E é aí que nós temos que prestar mais atenção, ficarmos atentos. E eu quero terminar aqui, meus queridos irmãos, estas minhas últimas palavras, dizendo aos senhores pastores, dizendo a todos nós, obreiros do Senhor, Deus está advertindo a sua igreja nesses últimos dias. Deus está preparando a sua igreja nesses últimos dias. E Ele conta com vocês, com os senhores, obreiros, pastores. Ele conta conosco. Ele conta com esta igreja. E eu finalizo aqui as minhas palavras, me dirigindo especialmente aos pastores da velha guarda, aos pastores mais antigos, aos nossos pais espirituais. Eu me dirijo aos senhores e digo aos senhores com temor e tremor diante de Deus: Deus está preparando e levantando uma geração de novos obreiros que não vão envergonhar os senhores. O legado que os senhores estão confiando nas nossas mãos como obreiros jovens na seara de Cristo Jesus será honrado.